Então, vamos lá. Aula 1, conceitos de psicomotricidade. Vamos achar aqui em PowerPoint. Se a aula fechar, antes de eu terminar, eu vou mandar outro link, tá? Podem ficar despreocupados. Então, vamos lá. Nossa disciplina é Desenvolvimento e Disfunções Neurológicas. O nosso tema da aula vai ser conceitos de psicomotricidade. Com esta aula, nós temos por objetivo realizar a introdução à psicomotricidade, conceituar o que é psicomotricidade e suas relações com o corpo. E, deixa eu só admitir aqui. E nós vamos ver a importância dos primeiros estímulos psicomotores, o quanto é importante isso no desenvolvimento da psicomotricidade na criança. Então, vamos lá. Vamos chegando, comecei agora. Deixa eu me aqui. A referência da aula de hoje, vão ter outros autores, mas o que eu tirei principal, o tema da aula vai ser Vítor da Fonseca, tá? Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem, Vítor da Fonseca. Tem na biblioteca virtual. Então, vamos lá. O que nós entendemos por psicomotricidade, né? Nós sabemos que é a junção de duas palavras, tá? Quando a gente olha o significado de psíquico, alguém ficou de fora, deixa eu só colocar aqui. Não apareceu? Aqui. Olha aí, papai. Desliguem os microfones, vamos lá. O pijaminha. Então, quando a gente fala o significado de psíquico, Começar a ficar com sono. a gente olha que é o... Hã? Tá com o microfone ligado. Não quer colocar. E lá na dela, na cadeira, não ia colocar a bota pra dentro. Ô, mamãe. Tenta com criança. Ih, papai. Ele tava andando ali. Tá vendo, gracinha? Pegando fogo. Brincando com a bola do Felipe. Vamos lá, gente. Quem tá com esse bebezinho? Não achei aqui. Quem tá com esse bebê? Silêncio. Desliga o microfone para mim. Obrigada. Então, vamos lá. Significado de psíquico, tá? Quando eu falo o termo psíquico, eu estou me referindo a tudo que seja de intelectual a criança, tá? O cognitivo emocional, o afetivo mental dessa criança e o neurológico, tá? Quando eu falo de motricidade, é tudo que eu falo de movimento, ato, ação e gesto, tá? Então, a psicomotricidade é a realização desses dois processos, tá? De um pensamento através de um ato motor coeso, então ele é junto, tá? É um ato motor coeso. O psíquico não anda separado da motricidade, tá? E para ter esse ato motor coeso, eu preciso de uma forma econômica e harmoniosa. Quando a gente fala de econômico em psicomotricidade, é não ter gasto excessivo de energia, né? Eu realizar um padrão de movimento sem muito esforço, tá? É um movimento econômico, harmonioso, tá? Para isso, eu vou exigir uma afetividade equilibrada, tá? A criança tem que estar bem, ela tem que entender o que é esse afeto, ela tem que estar respondendo bem à ação, tá? Não pode ser nada forçado, tá? Tem que ser um ato coeso, o ato motor tem que agir de forma harmoniosa com o intelectual, com o cognitivo emocional, afetivo e mental, neurológico da criança. Então, vamos lá. Eu tenho alguns autores que vão me trazer outras definições mais literais, tá? Que a gente vai observar. E aí a gente tem que se basear nesses autores. O que os autores dizem a respeito dessa psicomotricidade, tá? Quando a gente olha Russell,
Ele vai informar que a educação psicomotora, ela é a educação do controle mental e da expressão motora, tá? Então, Russell informa que a educação psicomotora é a educação do controle mental, é o comportamento, é a afetividade, é o cognitivo e da expressão motora da criança, tá? Já Jurria Guerra a realização, ele diz que a psicomotricidade é a realização do pensamento através de um ato motor preciso, econômico e harmonioso. Tá vendo? Econômico é o menor gasto energético possível, tá? Então, quando a gente olha uma criança que tem um tônus muito alto, a gente vai falar de tônus alto daqui a pouco, mas já adiantando, a gente vai falar de hipotonia. Quando a gente fala de hipotonia, uma criança mais molenguinha, uma criança que tem um tônus baixo, tá? Se a gente for lembrar de alguma patologia, a gente pode lembrar de síndrome de Down. E hipertonia seria uma criança mais rígida, tá? Para mim fazer a mobilização da ADM passiva é mais rígido, a criança entra em padrão, tônus extensor, tônus flexor, tá? E quando a gente pensa no movimento dessa criança, a gente não observa esse econômico, né? Quando a criança não tem essa coordenação, esse tônus ele vai mais rígido, ele vai mais difícil de agarrar, ele vai mais difícil de ir ao movimento desejado, ele apresenta dificuldade, a criança chega apresenta tremor, tá? A gente fala que não é um movimento o quê? Econômico, não é um movimento harmonioso, tá? Tem muita descoordenação, certo? Então, toda vez que eu falar de movimento econômico, estou falando de movimento que não gera gasto energético para a criança, tá? Já Weyer vai me falar que é a educação da integridade do ser através do seu corpo. O seu corpo vai representar essa integridade, né? O que essa criança está vivenciando, tá? Também as vivências dessa criança, o que ela vai me apresentar, desde bebê a tenridade, tá? E aí a gente vai falar de Hurtado. Hurtado também vai me trazer o quê? Que a ciência da educação vai focar a unidade indivisível do homem, tá? Constituído pela soma e psique. Então, educando o movimento ao mesmo tempo que põe em jogo as funções intelectuais. Então, eu vou educar o movimento e vou trabalhar juntamente as funções intelectuais dessa criança. Um não anda sem o outro, tá? O cognitivo, o intelecto precisa para a criança responder bem ao movimento, tá? A criança precisa entender do movimento. Para que ela tem que andar para ir até ali e pegar o copo, né? O que vai motivar ela, tá? Ah, não. Se eu chorar aqui, vem alguém me dar um copo de água. Não preciso andar. Para que eu vou andar? Né? Então, a função intelectual tem que andar junto com a função motora, tá? Próximo autor. São definições de vários autores, porque a gente precisa dessa base, tá? Dos conceitos, certo? Mas tá chegando ao fim, só falta esses 3. Negrini vai trazer que a sua finalidade, a psicomotricidade, tem por finalidade a promoção através de uma ação pedagógica, tá? O desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, objetivando o quê? O equilíbrio biopsicossocial, tá? Mais uma vez, o psíquico andando junto, tá? Eu preciso o quê? De equilíbrio entre essas duas partes. O psíquico e o motor tem que estar equilibrados, tem que estar em equilíbrio, tá? Vallon vai me trazer que para a psicomotricidade propicia o estudo da função tônica, tá? Da musculatura em sua relação com o emocional. Então, o tônus vai ter influência direta, ou o emocional vai ter influência direta no tônus, no tipo de tônus da criança. Se o tônus é mais alto, se o tônus é mais baixo, tá? Se é o normotônico, se é o hipo, se é o hiper, tá? Então, para isso, não vai ser só o sistema nervoso atuando nesse tônus, tá? Ele me traz que o emocional também tem influência nesse tônus.
como a criança vai apresentar, certo? Então, alterações emocionais me promovem alterações tônicas, certo? E já Piaget, que é um autor famosíssimo, nós vamos utilizar muito Piaget, vai tratar que a psicomotricidade, essa ciência trata da relação entre o homem, seu corpo, o meio físico e sociocultural na qual ele convive, tá? Também tem que olhar o quê? Tem que me ater ao quê? Ao sociocultural, né? Se a gente for pensar nos índios, né? Em índio criado lá no meio do mato, quase não existe hoje em dia, mas se a gente for ao pé da letra desse sociocultural, eles não são muito de fala, às vezes tem outra linguagem, né? Então, se a gente for tirar o índiozinho e colocar no nosso meio, ele vai ter muito déficit de comportamento, de ato motor, tá? Porque ele foi tirado do meio dele. Então, eu preciso entender que meio aquela criança está vindo, o que aquela criança precisa de sociocultural, tá? Tudo isso vai influenciar também na psicomotricidade. Próximo slide, tá? Então, quando a gente introduz essa psicomotricidade, quando eu trago ao pé da letra, quando eu venho ao estudo profundo, Vitor da Fonseca vai me dizer que ela pode ser definida como campo transdisciplinar, que vai estudar, investigar as relações e as influências recíprocas sistêmicas entre o psiquismo e motricidade, tá? Vários autores já disseram isso agora, certo? Então, é sempre o psiquismo e a motricidade. Um não anda sem o outro, tá? O cognitivo, as funções afetivas, tá? O psiquismo, então, nessa perspectiva, ele é entendido como sendo constituído pelo conjunto do funcionamento mental, tá? A que ponto que essa cognição vai atrapalhar nesse ato motor, certo? Então, já peguei pacientes que tinha tudo para andar, né? Não tinha problema de tônus, não tinha problema de déficit de limitação de movimento, então o corpo perfeito para andar, tá? E já quase adultos, então já tinha atingido a maturidade, tá? Motora, a ossificação, maturação óssea, estava tudo ok, só que não andava, tá? E aí fomos observar que não andava, por quê? Porque ele não entendia a função do andar, ele não tinha importância para ele andar, porque recebia tudo na mão, né? Então ele não entendia o que o andar ia trazer para ele, tá? E o cognitivo tão rebaixado que se transformou em um cadeirante, tá? Porque nunca andou, porque não entendia o porquê que ele tinha que gastar aquela energia para andar, tá? Se tudo vinha à mão, tá? Então a deficiência, né? Ele se transformou em um deficiente físico, tá? Por causa do psiquismo, certo? Então a função mental atrapalhou tanto que ele acabou indo parar na cadeira de roda, era um jovem adulto, porque nunca adquiriu a marcha, mas não por limitação física, de tônus, algum outro fundo de sindrômico, não. É o déficit cognitivo, não permitir com que ele conseguisse elaborar o ato da marcha, o ato motor, tá bom? Então, a gente vai observar muito isso. Então, na avaliação, a gente tem que avaliar esse lado também. Perguntar para a mãe, né? Fazer uma anamnese bem elaborada, certo? Então, quando a gente fala de biopsicossocial, né? Esse pensamento lá do Henry Wallon, o que ele vai me trazer, né? Ele vai me trazer que o emocional vai agir no tônus da criança, tá? E aí ele vai trazer o quê? A atividade da criança começa por ser elementar e essencialmente caracterizada por um conjunto de gestos sincréticos, tá? Com significado filogenético. O que seria isso? Gestos sincréticos são gestos que a criança faz de acordo com a sua espécie, né? Então, a criança começa por ficar de prono, ela leva a cabeça, né? Ela senta, ela fica de joelhos e ela fica de pé, tá? Então, esses gestos, com esse significado aí da espécie que ele apresenta, que é o ser humano, vão ser importantes porque vão ser gestos de sobrevivência, tá?
que já são de saída a expressão de uma modulação tônica e emocional de ajustamento ao meio ambiente, tá? Quem lembra quando as crianças eram empacotadinhas assim, né? A Fabiana deve lembrar. O que acontecia de diferente, né? Quando as crianças eram todas empacotadinhas assim, tá vendo? Esse aqui é um bebezinho, tem mais ou menos uns 3 meses, só que ele tá todo empacotadinho. O que isso vai repercutir no motor dele, na psicomotricidade dele, né? Então, se a gente for observar, se a gente for conversar com nossas avós, nossas tias mais velhas, o que elas vão nos dizer? Ah, hoje em dia as crianças são mais espertas, segura o pescoço mais cedo, senta mais cedo, anda mais rápido. Por que será, né? Se a gente for olhar aqui o que o Henry Wallon nos falou, que a expressão de uma modulação tônica e emocional vai se ajustar ao meio ambiente, né? Então, se a gente for observar uma criança que só fica... Se a criança só fica empacotadinha, né? Que isso vai representar para ela? Vai representar que ela não vai ter vivência com o meio ambiente, né? Os estímulos sensoriais estão restritos. Ela só tá tendo contato com o pano, né? Ela não faz uma extensão de braço, tá? E isso faz com que aconteça o quê? Ela restrita esse ambiente que ela está ali daquele empacotamento, o desenvolvimento dela vai ser mais tardio realmente, né? Então, hoje em dia, a criança sai da maternidade, a não ser que seja um ambiente bem frio, né? Esteja num pico do inverno, a criança não fica mais empacotadinha igual a gente observa aqui nessa foto, né? Então, hoje em dia, a criança já tem essa desenvoltura para já interagir com o meio, tá? A mãe já estimula os receptores sensoriais, né? Então, ela já fica de blusinha, já tem essa movimentação de braço, para fazer o quê? Para modular, esse tônus já ir modulando, né? Ele já vai se ajustando ao meio ambiente, tá? Então, isso que o Wallon nos disse, é isso, que ele precisa se ajustar ao meio ambiente e isso vai ter uma resposta nesse tônus, tá? E esse tônus vai responder de forma ou estimulada ou então restrito, ok? Professora, sim, antes eles falavam que era uma proteção, né? proteger. Que para proteger contra doenças e tudo, porque o umbigo ainda não foi curado e tudo isso era para proteger a criança, né? Sim. E quando foi para minha menina nascer, o médico me chamou de doida. Porque a minha mãe empacotou tanto a minha menina, sabe? Tudo enroladinho, tão bonitinha. Aí para tava perfeito, né? E ele falou que a criança, ela empacotada demais, corre risco de ter uma febre indesejada, né? Hipertermia. Que a gente isso, que a gente até mesmo não sabe que tem, né? Aí aconteceu isso, porque eu sou mãe de primeira viagem, né? 2000 a primeira menina, então eu não sabia desses detalhes, né? Exatamente. Aí ele foi falando, não, a criança, ela sente o calor que a mãe sente. Isso. Aí ele foi me explicar essas formas, sabe? Antigamente as crianças eram empacotadas assim por meses, né? E aí, o que acontecia? Eram crianças mais... O desenvolvimento delas era mais tardio mesmo. Por isso que hoje em dia as avós assustam. Nossa, mas essa criança já tá fazendo isso? Nossa, mas com essa idade tá fazendo isso? Por quê? Porque antigamente os bebês não tinham essa vivência, né? Não tinha esses estímulos motores, estímulos sensoriais, sensitivos. E hoje em dia sabe-se que o ideal é isso, é o estímulo, né? Nem aquela luvinha não pode tanto, porque restringe o tato, né? As sensações táteis da mão, então restringe o movimento manual, e nem a luvinha não pode, tá? Então mudou-se muito, né? Então os fundamentos da psicomotricidade,
o desenvolvimento, tudo isso vem acrescentar, a somar para que esse desenvolvimento ocorra em pleno vapor, né? Atingir o máximo desse desenvolvimento para essa criança. Então, vamos lá. Continuando, né? Então, primeiramente, a gente tem o desenvolvimento motor. Então, até a aquisição da linguagem, a motricidade, a característica essencial da criança é a resposta prioritária às suas necessidades, né? Porque até ela não tem linguagem. Então, por meio da motricidade, ela vai ter que se fazer o quê? Ela vai ter que se comunicar, né? Então, é onde que a gente encontra estados emocionais relacionados, como a birra, né? Criança sapatear, não sabe nem falar, mas tá dando birra, né? Opa, tem que dar uns tapinha. Não, aquilo que acontece? Ela tá se comunicando através do motor, ela tá reagindo o que ela quer falar, né? Ela não tem a linguagem, ela não consegue balbuciar, né? A mãe não entende. Então, a falta dessa linguagem que vai ser adquirida posteriormente ao motor faz com que ela vá o quê? Extravasar o emocional, vai extravasar as suas preferências, né? E aí, de forma, às vezes, abruptas, interpretadas erroneamente como birra, falta de educação, né? Mas nada mais é o quê? É o motor, ele está usando o motor dele para se comunicar e exigir da mãe, ou então mostrar para a mãe o que ele está querendo, tá? Ele já tem suas preferências, tá? Então, às vezes, o emocional está relacionado por isso, porque ele vai usar o motor para tentar se comunicar, tá? E às vezes, erroneamente, é interpretado como birra, como falta de educação, a mãe não deu educação, tá? E nada mais é que uma comunicação. Então, pela motricidade, a criança vai exprimir suas necessidades neurovegetativas, né? Então, se tá com calor, se tá com frio, se tá com fome, né? Se tá tudo bem ou não, tá? E aí, ou de bem-estar ou de mal-estar. Então, vai ter uma dimensão afetiva e interativa, tá? Que vai se traduzir numa comunicação somática não verbal, né? A criança ainda não fala. E aí, muito antes da linguagem verbal propriamente dita. Então, a criança vai exprimir, ele vai apresentar, tá? Alguns gestos, algum ato motor para informar para a mãe que as necessidades dele neurovegetativa tá com frio, tá com calor, tá com fome, tá molhado, né? Tá sujo. Para informar para a mãe que ele precisa daquilo, tá? Ou se ele está bem ou se ele está mal, tá bom? Então, através da motricidade. O bebê humano, na ótica valoniana, né, que ele vai esboçar o emocional, o tônus vai ter muita interação com o emocional, né? Então, ele vai esboçar e expressar suas interações com o ecossistema gravitacional, tá? Então, a partir da motricidade dos seres humanos experientes que o rodeiam, tá? Com ênfase particular na sua mãe. Então, gente, a mãe, né? O cuidador principal, quando não presente a mãe, vai ser muito importante para a criança aprender a esboçar, expressar suas interações antigravitacionais. Como assim? O que é isso? O que é antigravitacional? Então, se a gente observar, a criança que fica só no berço, né? Só deitadinha. Essa criança não vai ter nenhum estímulo, né? Então, por exemplo, nasceu, recém-nascido, 1 mês, só fica deitadinha. Quase ninguém conversa, quase ninguém se aproxima. O que ela vai acontecer? O que ela vai adquirir? Ela vai adquirir o rolar mais cedo? Ela vai adquirir a extensão de pescoço? Não, gente. Por quê? Não tem estímulo, né? Ninguém conversa, ninguém faz um ato, não chama a atenção dessa criança de forma auditiva, de forma visual, tá? Então, o que a gente observa? Depende muito da mãe, tá? As influências motoras que essa criança vai receber, tá? Então, por exemplo, criança nasceu, recém-nascida, tá no berço, tem que ter o quê?
um mobile para a criança ficar observando. A mãe vai chamar atenção com visual, né? Vai passar na frente dela, vai fazer sons, vai conversar com ela, tá? Então, de acordo com essas experiências que a criança vai tendo, ela vai, opa, isso aqui me chamou atenção. Então, eu vou rolar, vou virar minha cabeça para um lado, vou virar minha cabeça para o outro, vou rolar, vou começar a sustentar minha cabecinha, porque alguém me chamou a atenção. Eu quero procurar qual que é o estímulo que eu estou escutando, né? Então, a gente vai observar que as crianças, elas nascem o quê? Imaturas, elas não nascem prontas, tá? Se a gente for observar um filhotinho de cavalo, ele não nasce pulando, né? Pocotó, pocotó, pocotó. Agora, a criança, o ser humano, deixa a criança lá no meio do chão. Não vai fazer nada, gente. Ele morre, tá? Ele não consegue nem levantar a cabeça, tá? Ele precisa de total cuidado. Porque a criança, a maturação da criança, a gente fala que a mielinização da parte de toda a medula, tá? De toda essa parte do sistema nervoso central e periférico, vai acontecendo aos meses pós-nascimento, tá? Então, a criança vai mielinizando todo o sistema nervoso. Com isso, vai adquirindo esses atos motores, né? Então, a gente observa, daqui a pouco eu vou falar, mas já adiantando, o movimento, né? A maturação acontece céfalo-caudal, tá? Então, por exemplo, a criança para sentar, primeiro ela tem que ter feito o quê? Segurado o pescocinho, tá? Se a criança não segurou o pescocinho, ela nunca vai sentar. Se ela não consegue nem segurar a cabeça, como que ela vai sustentar o tronco, né? Então, por exemplo, ela sustenta a cabeça, ela ganha força de tronco, ela senta, ela ajoelha, ela fica de pé. Tá? Então, o desenvolvimento é céfalo-caudal, certo? Então, para isso, ela precisa de quê? De experiências. Se fechar aqui antes, eu volto, tá? A criança precisa de experiências. E quem dá essas experiências, aprimore, é a mãe, é quem cria, né? Quem tá ali com a criança todos os dias. Tá? Então, ela vai vencendo, sim, a gravidade, vai vencendo os estímulos antigravitacionais, mas para isso ela precisa de estímulos auditivos, sensoriais, tá? Então, depende muito com que esses humanos, que eles estão tendo essas experiências. Então, depende muito da mãe querer estimular, né? Tem mãe que fala, ele não vai entender, não vou nem conversar com ele, né? Deixa a criança lá no berço. Né? Não pode, certo? Professora? Sim. Lembrando que nos primeiros meses que a criança nasce, ela não enxerga direito, né? Ela enxerga os vultos, né? Então, é o primeiro contato que a gente tem com a criança, né? Para estimular ela no desenvolvimento dela, né? Segurando na mão, pondo ela para mamar com a mãozinha no peito, né? Aí, isso tudo estimula a criança para ela já conhecer, né? Isso, então os movimentos. Lá, né? O visual dela também não está maduro, né? Então ela tem preferência porque pelo quê? Pelos rostos, porque os rostos são maiores. Se você deixar só um brinquedinho lá e querer estimular a criança com um brinquedo, para ela não vai ter diferença, né? Ela prefere o quê? Ela prefere enxergar os contrastes, né? O escuro e o claro, rostos humanos. Isso vai chamar a atenção dela, né? Então, para isso, eu preciso da mãe nessa fase de estímulo motor. A internet voltou? Voltou. Então, aqui, ó, tá? Então, tem o quê? Ó, o mobile, a importância do mobile, né? Então, a criança vai ter o contato, o quê? O contato visual, contato auditivo, geralmente sai uma musiquinha, fica rodando, tá? Já chama atenção, já é um estímulo visual, certo? E a mãe, né? A mãe conversar, a mãe na hora do banho, passar a mão nas partes
da criança, cabeça, né? A mãozinha, massagear, tá? Então, todos os estímulos sensoriais e verbais, auditivos, né? Táteis, que a mãe possa dar para a criança, tem que dar a partir da fase de recém-nascido, tá? É muito importante. A mãe vai ser esse agente principal na evolução dessa motricidade nos primeiros meses. Então, o bebê começa por estar mergulhado em uma absoluta dependência social, né? Então, o ser humano, ele não consegue ter essa autonomia que tem os filhotes, né? O filhotinho do cachorro, daqui uns dias já tá andando. A da vaca, né? Consegue mamar de primeira, né? A criança também, se for colocada, mas ela não consegue ir até o peito da mãe sozinha, né? Dependência social, depende da intencionalidade, né? Vigilante do adulto, então preciso sempre de um adulto para estar olhando, para estar cuidando, né? Sem a qual a própria sobrevivência pode estar em risco, né? Então, o filhote de ser humano, o bebê, ele é totalmente dependente da pessoa que está cuidando dele, né? Ele tem essa dependência social, ele não consegue viver sozinho, né? Ele não consegue se alimentar sozinho, ir até o alimento, então ele precisa totalmente do outro cuidador, do cuidador que está sob essa vigilância para a sua própria sobrevivência, diferente dos outros animais. Então, se a gente observar o neonato, né, ele vai ter várias mudanças nesses primeiros 10 dias de vida, tá? Então, quando a gente observa o recém-nascido, ele nasce, que já acabou de nascer, até os primeiros 10 dias, ele vai nascer com tônus, né? Ele é mais o quê? O bebezinho ele fica todo para trás, todo molinho. O recém-nascido, não. Quem observa o recém-nascido, o tônus dele é mais flexor, né? Ele vai ter mais flexão de cotovelo, flexão de joelho, tá? Por quê? Posição intraútero, né? O tônus dele é mais para flexão, tá? Posição uterina, né? O nascimento mesmo que propiciou, ele não tem essa maturidade da musculatura, então é mais sempre flexionadinho, tá? Então a gente vai observar que a coluna do neonato geralmente ela é fletida, tá? Devido que essas ausências do discos vertebrais são bem pequenininhos, né? Quase ausentes. E, no entanto, também pode ser causada pela posição que ele foi gerado, né? O tempo que ele cresceu no útero da mãe e ficou sem espaço, tá? Essa posição intraútero, pela inatividade da musculatura paravertebral, tá? Então, a coluna é geralmente fletida. A criança tem o tônus flexor. Os estímulos como gravidade, som e luz vão ter grande influência nesse desenvolvimento a partir desses 10 dias, tá? O cotovelo, quadril, joelho e tornozelo têm forte tônus flexor, tá? Que vai causar o retorno das extremidades quando passivamente estendidas. Então, se você pegar o bracinho dele e esticar, logo que você soltar, vai voltar, tá? É tônus flexor, cotovelo fletido. Se você tracionar, logo que voltar, ele flexiona de novo, certo? Então, ele tem esse tônus flexor, tá? Essa hipertonia flexora fisiológica, tá? Então, anota aí. O neonato tem a hipertonia fisiológica flexora, tá? É fisiológico, certo? A fotinha, tá? Então, ó, a gente observa o quê? As articulações, né? Fletidas, né? Cabecinha, cotovelo, quadril, joelho, tá? Tudo mais fletido. Eu vou fechar aqui e já mando outro link para terminar, tá bom? Senão vai fechar bem na hora que eu for começar a falar. Um minutinho que eu já mando, tá bom?